Olá, eu sou a Michelle Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre as principais responsabilidades e skills que precisa ter um arquiteto de software. Então, no último vídeo que eu postei aqui no canal, falando um pouquinho, mostrando um pouquinho sobre a minha rotina como arquiteta, eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas, principalmente no meu Instagram, sobre o que precisa para você se tornar um arquiteto e também sobre as principais responsabilidades que você precisa lidar no seu dia a dia. Então, diante de muitas perguntas, eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre isso para esclarecer essas dúvidas e tentar mostrar um pouquinho da rotina de um arquiteto. Mas como que a gente se torna, um arquiteto? Como que a gente consegue essa habilidade de conseguir planejar, de definir toda a aplicação? Então, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, trabalhando como desenvolvedor, na maioria das vezes a gente não tem acesso à aplicação como um todo. Muitas vezes a gente fica ali em determinados serviços, seja um, dois ou algumas dezenas de serviços, fazendo as tarefas, a implementação, mas a visão do sistema como um todo, principalmente quando se trata de sistemas distribuídos, muitas vezes quando a gente é desenvolvedor, a gente não acaba tendo essa visão completa, vamos dizer assim, essa visão de ponto a ponto da aplicação. E isso é muito importante quando você quer se tornar um arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto, ele vai ter que lidar em várias frentes. Ele vai ter que pensar tanto na parte técnica quanto na parte funcional. Ele vai ter que pensar na implantação dessa arquitetura em cloud, nas bases de dados, como que vai ser a modelagem, qual que vai se encaixar melhor. E diante de tudo isso, a gente ainda tem outras preocupações. Por exemplo, qual que é a skill da equipe, A equipe, a gente tem uma equipe dinâmica ou é uma equipe que está mais focada em determinadas linguagens. A gente pode contratar mais recursos dependendo da tecnologia que a gente quer inserir naquela aplicação. Os custos, Quanto de budget que a gente vai ter para aquele projeto? É um budget grande ou é um budget limitado? Então, dependendo disso, a gente vai também ter que tomar decisões com relação às tecnologias, se vai utilizar uma tecnologia open source ou uma com suporte premium paga, se a gente vai colocar uma plataforma de cloud como uma infraestrutura ou como plataforma. A gente tem DevOps na equipe ou não, ou alguns desenvolvedores vai ter que atuar porque não temos um especialista DevOps para isso. Então, muitas vezes, isso vai influenciar na decisão da aplicação. Então, não basta você saber qual que é a melhor tecnologia, qual que é a melhor cloud e você já tem tudo pronto. Muitas vezes, a melhor cloud, a melhor tecnologia não vai ser utilizada porque naquele cenário ela não vai ser encaixada, dependendo das limitações que a gente tem durante a aplicação, seja limitações técnicas, limitações funcionais, limitações de budgets, recursos que pode estar limitado. Então, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, várias faixas onde a gente precisa analisar e depois, com todo esse conhecimento, depois de levantar todos esses requisitos, aí sim a gente é capaz de definir como que vai ser a arquitetura. E é claro, a arquitetura também tem vários tipos, vários modelos, que vai depender muito do que o software ele vai fazer, de quais são os processos que envolvem aquela regra de negócio, as principais funcionalidades do sistema. Então, isso também vai definir qual a melhor arquitetura que você vai utilizar. Tem casos que, dependendo da aplicação, se não é uma aplicação tão robusta, uma aplicação mais simples, monolítica, dependendo se ela for disparada por batches de madrugada, a gente vai preparar uma arquitetura orientada a eventos, ou se não, se a gente tiver diferentes módulos, diferentes funções dentro de um mesmo sistema, talvez seja interessante utilizar microservices. Então, são vários tipos de arquitetura que a gente tem que estudar, a gente tem que entender para ver qual que vai ser o melhor modelo a ser adequado para a gente aplicar onde a gente vai estar definindo a arquitetura. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Quando a gente entra para essa área de arquitetura, não basta apenas a gente saber a melhor linguagem,
saber a melhor tecnologia, o melhor framework, a melhor biblioteca para construir o front, a melhor cloud, o melhor banco de dados. Não é isso. Não existe uma melhor linguagem, não existe uma melhor tecnologia, não existe uma melhor cloud. Existe a melhor cloud para aquele cenário, existe a melhor arquitetura, né, e linguagem e framework para aquele cenário, porque muitas vezes você não consegue utilizar a melhor tecnologia por causa das limitações que a empresa, que o projeto em si, ele vai apresentar. Então, você tem que ser capaz de ponderar, né, as melhorias que aquela tecnologia vai trazer e tentar, é lógico, trazer a melhor, mas que se encaixe dentro do cenário que você tem no seu projeto ou na sua empresa. Então, para você pensar em arquitetura, vai muito além da parte funcional de você entender o sistema e vai muito além também da parte técnica. É preciso você conhecer a sua equipe, qual que é a equipe que você tem hoje, no que ela é forte. Se for preciso de inserir uma nova tecnologia, eu tenho recurso que sabe atuar nessa nova tecnologia, eu tenho budget para contratar novos recursos, senão eu não tenho como eu escolher uma tecnologia para compor o meu sistema onde eu não tenho uma equipe preparada para isso, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai propor uma arquitetura. Não basta apenas você saber a parte técnica, saber a parte funcional do sistema. Você precisa ponderar todos esses pontos. Então, quando você conhece um sistema de ponta a ponta, né, quando você começa a ter o contato com uma aplicação de ponta a ponta, você começa a enxergar todas essas decisões que precisam ser tomadas, né, por, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, além da implementação. Porque o desenvolvedor, muitas vezes, ele fica ali num serviço, naquela regra de negócio, e ele não tem a noção, né, da complexidade que tem por trás, dos demais serviços que tem por trás, das integrações externas que tem por trás. Então, se você quer ir para essa área de arquitetura, é muito importante que você comece a ter o contato com aplicações de ponta a ponta, a entender toda essa parte de definições, de arquitetura, também pensar nestes pontos que tem que ser levantados antes de você começar a definir uma arquitetura. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se você quer ir para essa área de arquitetura, quanto mais você tiver contato com os sistemas completos, vai ser mais fácil de você começar a lidar com essas questões, porque isso começa a ficar algo natural. Isso é um pouco mais difícil quando a gente trabalha, né, em projetos muito grandes, em projetos que tem muitas pessoas, né, onde é tudo muito dividido, onde temos os DevOps, onde temos os DBAs, os desenvolvedores front-end, back-end, é tudo definidinho. Então, quanto maior é o projeto, a empresa que você trabalha, isso é mais comum de você ver. Agora, quando você trabalha em uma startup ou um projeto menor dentro de uma empresa, e você acaba tendo que lidar com demais áreas, né? Você acaba tendo que ter multifunções e talvez num cenário desse você consiga atuar mais de ponta a ponta ali e entender melhor o sistema. Mas isso vai muito, depende muito do projeto que a gente está atuando, né? Então pode ser que a gente tenha mais facilidade de ter esse contato ou dependendo do projeto é um pouco mais difícil. Então neste caso é preciso mesmo de estudar por fora, de ler livros, fazer cursos, né, sobre arquitetura, sobre os melhores padrões de projeto e também dessa forma você vai conseguir sim ter uma bagagem grande para partir para essa parte de arquitetura. Então, quando a gente vai começar a definir a arquitetura de um projeto, né, algumas das coisas que temos que pensar, além de algumas que eu já falei, né, que em termos de recursos, em termos de budget, entre outros, a gente precisa definir e pontuar os processos que vão fazer parte dessa arquitetura. Então, a gente precisa definir quais são os processos síncronos, quais são os processos assíncronos, definir quais são os processos simples, por exemplo, determinado serviço vai ter que fazer uma transação com um banco de dados
Se tratando de uma arquitetura de microserviços, aquele serviço tem o seu próprio banco de dados, então de um para um ali é super simples esse processo. Agora, um processo crítico é onde a gente tem um serviço, vamos imaginar que ele tenha que fazer uma transação com um banco legado, onde esse banco legado já tem dezenas de serviços acessando ele, e com isso a gente tem uma grande concorrência e pode gerar lentidão. Então, neste caso, a gente tem um processo crítico. E esse processo, como ele é crítico, como que a gente tem que tratar? A gente não pode pensar em tratar ele da mesma maneira que seria um simples. O processo crítico, ele vai ter que ter mais atenção, mais monitoramento, vamos ter que inserir ali, por exemplo, uma tolerância a falhas, né, como um circuit breaker, para quando apresentar lentidão, a aplicação já continuar funcionando normalmente e isso não afetar as demais áreas do sistema. Vamos dizer que a gente tenha uma persistência na base, né, que é algo que é mais demorado do que uma leitura. Nesse caso, talvez seja interessante a gente utilizar um processo assíncrono, utilizar de mensagerias, né, do protocolo AMQP, para garantir com que aquela persistência vai ser realizada. Então, dependendo do processo, você vai ter que definir os fluxos de uma forma diferente, né? Então, a primeira coisa, o fluxo ele é simples ou ele é crítico? Se ele for simples, é muito mais fácil, né? Se ele for crítico, é preciso ter mais cautela e já fazer também toda uma definição de problemas que pode acontecer para que a aplicação ela não seja afetada e ela consiga lidar quando esses problemas acontecerem de verdade. Outra coisa também que eu citei no começo do vídeo é sobre quais as tecnologias que vão ser inseridas. Porque não basta, como eu falei, a gente saber a melhor tecnologia, o melhor framework, o melhor banco de dados. É preciso saber o que o projeto ele tem budget para pagar. Porque talvez você tenha o banco de dados ideal, mas a empresa ou o projeto não tem verba para aquele banco, para aquela tecnologia específica. Então, vai ser preciso de ponderar e conseguir trazer uma tecnologia semelhante, mas que traga os benefícios, né, que aquela outra traria também, né? Então, é preciso ter esse conhecimento, é preciso ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, para que a gente consiga lidar com as tecnologias, mas que elas se encaixem dentro do cenário que a gente tem. Então, muitas vezes, a empresa, ela pode optar por utilizar uma tecnologia que tem um suporte premium, que seja paga, ou se não, muitas vezes ela vai falar, não, eu não quero gastar com isso, eu vou preferir trabalhar com a tecnologia open source, com o suporte da comunidade. Então, a gente também tem que levar essas coisas em consideração. E com relação às regras de negócio, é preciso ter um entendimento das regras de negócio, né? Das funcionalidades que aquele sistema vai ter e principalmente da demanda. E como que ela vai ser essa demanda? Ela vai ter picos de requisições, vai ter horas do dia que vamos ter picos, ou vai ser uma demanda mais controlada ao longo do dia? Ou, por exemplo, se for um sistema que trabalha com cargas, vai ter um determinado horário, seja da madrugada ou durante o dia, que as bets vão ser disparadas, né, vão ser acionadas, e aí a gente vai ter um volume muito grande de processamento. Então, a demanda é muito importante de ser bem estudada, de ser bem definida, porque a partir do número, né, de requisições, do volume de processamento que a gente vai ter, isso faz completamente a diferença quando a gente for projetar a arquitetura. Porque se a gente tiver picos de processamento ao longo do dia, ou dependendo do número, né, por exemplo, transações bancárias que acontecem milhares de transações por segundo, é preciso de projetar um sistema bem mais robusto, um sistema que seja capaz de escalar, né, conforme vai precisando e vai aumentando essa demanda. Então, conhecer dados como esses é essencial no começo para que a gente consiga, né, a gente da equipe de arquitetura consiga definir e propor o melhor modelo para atender e não deixar os clientes na mão, né? Não ter perda de performance. A gente tem que ser capaz de escalar o sistema conforme ele vai precisando. Então, ter esses pontos todos definidos é muito importante.
Outro ponto também que é muito interessante e muitas vezes pode trazer uma complexidade maior para o sistema é quando a gente tem integrações, principalmente com sistemas legados, integrações que não são hoje em dia, né, tão modernas. Então isso tudo também influencia na arquitetura. É preciso de ter um detalhamento de como que vai ser essas integrações, se esse sistema que vai responder a essas APIs externas, né, por exemplo, se ele é um sistema lento, como que ele funciona, porque a partir daí, a partir do tão crítico que vai ser esse ponto, esse processo, é preciso então de pensar no tratamento de falhas, é preciso pensar em resiliência, né, e tudo mais. Então, pensar também nas integrações e também em termos de comunicação da aplicação com aplicações externas. Quando a gente tem, como por exemplo, projetos bancários, né, que a segurança é muito rígida, temos que pensar também no tipo de integração para conseguir da melhor forma possível fazer aquela integração e garantir ali a segurança, né? Então a gente tem que pensar em termos de protocolos, de criptografias e tudo mais. Agora, se tratando de bancos de dados, né, também com relação à demanda, a gente vai precisar de várias vezes recorrer à base de dados, né, durante o processo. E com isso, quanto maior a demanda, quanto maior o número de requisições, mais transação com o banco de dados a gente vai precisar ter neste fluxo. E esse número elevado de requisições ao banco de dados ao mesmo tempo, isso vai prejudicar a performance da aplicação? Se sim, dependendo do volume, será interessante colocar um intermediário ali no meio, como por exemplo um cache, como Redis, e para melhorar a performance, ou seja, para não prejudicar a performance dependendo do número de demandas, dependendo do processamento. Então isso também tem que ser levado em conta, tanto na hora que a gente vai escolher a base de dados, né? Vai ser uma base de dados open source, vai ser uma base de dados que precisa ter uma licença paga. Depois de tomar dessas decisões, sempre vai recorrer à mesma base ou a gente vai pôr o auxílio ali de algum cache. Quando a gente tem uma arquitetura de microserviços, a gente vai utilizar uma base para cada serviço, ou tem serviços que são muito críticos e a gente não pode ter a disponibilidade versus a consistência, né, que no caso a consistência eventual. Então nestes casos a gente vai precisar ter um único banco para múltiplos serviços. Isso não vai influenciar na performance, isso não vai criar um ponto de gargalo na aplicação. Então são questões assim que parece que eu não quero assustar e nem falar demais, mas é que faz parte do dia a dia e que se você for para a área de arquitetura, você vai ter que começar a pensar em tudo isso. Então, essa parte com relação ao banco de dados, né, também é algo que a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa compreensão para conseguir também propor a melhor definição dentro do cenário que a gente tem. Outro ponto importante, né, que eu também mencionei lá atrás. Como que vai ser a implantação dessa arquitetura em cloud? Vamos utilizar a cloud que a gente acha melhor ou não? Então, é claro que não. A gente vai utilizar a cloud que vai mais se adequar para aquela aplicação, para aquele projeto, para aquela empresa, porque muitas vezes, né, a gente vai querer utilizar uma plataforma, né, uma AWS, por exemplo, como infraestrutura, é preciso de fazer todo um preparo de configurações mais baixo nível. E se a gente tiver uma equipe mais reduzida, uma equipe que já vai fazer a implementação, muitas vezes já vai ter que tratar ali da base de dados, porque não tem um DBA, e aí a gente vai sobrecarregar essa equipe também para ela fazer a parte de infraestrutura, e será que ela também tem as skills necessárias para fazer todas as configurações corretamente? Então, neste caso, já que a gente não tem um DevOps, né, já não tem um especialista dessa área, considerando esse cenário, né, então será que não é mais interessante da gente utilizar a AWS como plataforma para que configurações já venham prontas, né, de mais baixo nível, e a equipe se preocupe apenas com
com o deploy mesmo, né, e outras configurações mais simples, então isso também tem que ser levado em conta. Porém, quando a gente utiliza a AWS, eu tô falando da AWS, mas pode ser qualquer uma outra cloud, né, a Azure, pode ser o Google Cloud, Heroku, entre outros. Então, independente da cloud, é preciso de você considerar esses pontos, porque quando a gente vai utilizar uma cloud como plataforma, ela vai cobrar um pouco mais por aqueles serviços, mas se a gente não tem um especialista na equipe, a gente também vai sobrecarregar a nossa equipe para utilizar ela como infraestrutura. Então, tem que fazer também essa ponderação, né, do que vai ser melhor escolher neste caso. Então, a gente tem que saber a fundo a equipe que a gente tem, a aplicação que a gente tem, o cenário, o budget novamente, porque dependendo se ela for a infraestrutura, são uns valores. Se for plataforma, é um pouco mais caro. Então, será que compensa trazer um especialista, né, para tratar disso ou não? Ou a gente vai iniciar como plataforma e depois mais para frente faz essa migração? Então, tudo isso tem que ser levantado no início de uma arquitetura, no início da definição de uma arquitetura. Outra coisa também, se tratando de cloud, né, quando a gente vai fazer a implantação da aplicação na cloud, é com relação à escalabilidade, à disponibilidade. Então, tem que ver também qual que vai ser o plano que a gente vai utilizar quando a gente for implantar essa arquitetura em cloud. E a escalabilidade, né, como que esse valor ele vai aumentando conforme a gente precisa escalar essa aplicação. Então, em termos de custos também, a gente precisa ter essa noção, precisa ter essa análise, porque não basta você apenas saber fazer o deploy de uma aplicação em cloud, não, você precisa entender também a parte, vamos dizer assim, de negócio, né? Quanto que aquela cloud vai cobrar para deixar a sua arquitetura disponível. Eu tô falando de arquitetura, a gente pensa, né, numa aplicação monolítica, onde a gente tem um serviço com um banco de dados, mas não, a gente encontra aplicações com dezenas e até centenas de microserviços, de serviços que precisam ser implantados em cloud. E como o caso ideal de uma arquitetura de microserviços é que cada serviço tenha o seu próprio banco de dados, então imagine só, se a gente tem vários e vários serviços, a gente também vai ter vários e vários bancos de dados. E com isso o preço vai só se elevando, né? Então é preciso tudo fazer essa ponderação e também fazer todo esse estudo, essa análise, tanto de cloud, de planos, se vai colocar como infraestrutura, como plataforma, tudo isso envolve o planejamento, envolve a arquitetura da aplicação. Então, não basta você apenas saber a parte funcional, saber a parte técnica, você também precisa ter este conhecimento de negócio para conseguir fazer ali a fundo a definição e não estourar o budget do projeto e conseguir ali lidar com o cenário que você tem. Então depois, conforme a gente vai fazendo a definição, o planejamento, aí uma parte começa a entrar para desenvolvimento, né, para implementação, depois começa a implantação em cloud e isso vai se tornando um fluxo natural dentro deste processo. Mas o acompanhamento do arquiteto também tem que ser ali sempre ativo com a equipe de desenvolvimento para que garanta, né, que toda a implementação esteja sendo feita da melhor maneira possível e da forma correta. E quando os desenvolvedores eles detectam algum problema, eles também têm que conversar com a gente para a gente tentar ali solucionar da melhor forma possível. Então esse acompanhamento ele também é algo que acontece no dia a dia de um arquiteto. Ele fica tanto na parte da definição, mas também ele acompanha a equipe de desenvolvimento. E uma dica, né, para você que é desenvolvedor e está se interessando por entrar nessa parte de arquitetura, ou você que está entrando na área de TI e pretende focar sua carreira para a arquitetura, é muito interessante que você sempre comece a pensar
em termos de fluxos de ponta a ponta da aplicação. Não fique ali apenas naquele serviço que você tem a tarefa específica para fazer. Tente entender, né, a aplicação como um todo, os demais serviços, como que está sendo o fluxo entre eles, né, a comunicação entre eles. Tente começar a entender quais são os processos simples, distinguir os processos simples dos processos críticos. Tente também começar a entender quais são as medidas, né, que são tomadas ali quando temos processos críticos na aplicação. Outra coisa também é pensar um pouco em termos de cloud, em termos de banco de dados, toda a infraestrutura, segurança, integrações, como que é feita as integrações externas, tanto externas, né, quando a gente tem também comunicações internas entre os serviços. Então comece a pensar em termos de aplicação de ponta a ponta, porque quanto mais você pensar sobre isso e se você tiver a oportunidade de agir ali no seu dia a dia dessa forma, não ficar apenas num pedacinho do código, num pedacinho da aplicação, mas você conseguir ter esse acesso à aplicação como um todo, cada vez mais você vai ganhando mais experiência e você vai ganhando uma carga onde você vai ser capaz de tomar essas decisões arquiteturais. Então aqui eu falei algumas das principais que a gente precisa levar em consideração quando a gente começa uma aplicação e também durante o desenvolvimento, mas é claro que dependendo da complexidade da aplicação, dependendo de quão robusta ela vai ser, envolve muito mais coisa. Mas isso tem aplicações que têm processos, fluxos muito específicos, né? Bem mais complexos, que eu acho que não vale a pena trazer aqui, porque senão vai começar até a assustar vocês. Mas essas são pontos que parecem muita coisa, mas quando você tem essa vivência, né, em todos esses fluxos, em todos esses processos, você vai ver que vai ser algo que vai ficando natural, tanto na sua cabeça e também no seu dia a dia. Então você começa a se acostumar com isso e também começa a pensar em termos de aplicação como um todo, certo? Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui para mim nos comentários, ou se não, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui para ajudar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificações, porque toda semana eu tô trazendo conteúdos de programação e também dicas de carreira em TI. E também eu tô postando diariamente conteúdos e também mostrando um pouquinho da minha rotina no meu Instagram, que é Brito_Michele. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!